Olá, sou o mágico Tony Odacan. Eu não sou palestrante, sou mágico ilusionista, prestidigitador, ator e bonequeiro. Participei do grupo Giramundo Teatro de Bonecos, de Belo Horizonte. Prestidigitação. Prestidigitação é presteza nos dedos, ligeireza com as minhas mãos. A minha preocupação é prestidigitação. Prestidigitação somente não faz parte do circo, nem mesmo de um palco. Afirmo isso porque o público não vai enxergar mágicas pequenas. Um dedal na ponta do dedo, uma moeda, não vai ver. Não vai ver um cigarro e nem mesmo as figuras de um baralho. Temos que lembrar que a primeira pessoa está a mais ou menos 5 metros de distância do artista. Ser mágico prestidigitador é muito importante na formação, porque dá ao mágico um gestual diferente, bonito e elegante. Temos que ter isso em mente. Esse público está ali para ver coisas bonitas, coloridas, dinâmicas, intrigantes, lúdicas e que fogem ao raciocínio lógico. Este é o meu pensamento. O ilusionista, o circo. Vamos falar de coisas do passado, como surgiu o ilusionista, como ele foi parar em um circo, como ele foi parar em um palco. Essa é uma história que muitos não conhecem. Depois nós voltamos ao tema que é ilusionismo. Na era medieval, os artistas improvisavam as suas apresentações em praças públicas, nas feiras, em entrada de igrejas, em datas festivas. Nasceram assim as famílias de saltimbancos, que viajavam de cidades em cidade para apresentar seus números cômicos de malabarismo, pirofagia, ilusionismo, dança e teatro. O circo, o local físico onde são feitas as apresentações circenses, é uma das mais antigas artes de espetáculo do mundo. Ele tem um formato arredondado, um picadeiro, cobertura de lona e cercado de arquibancadas. Ele só foi criado em 1770. Isso é o circo. Como surgiu? Para a gente compreender melhor, devemos separar circo e arte circense. A arte circense é o resultado da performance artística. São habilidades físicas, equilíbrio na corda bamba, saltos mortais, contorcionismo e elementos de teatro e danças. Habilidades em geral, andar em monociclo, domar animais, ilusionismo. É impossível a gente determinar uma data de quando ou como os artistas circenses começaram. Dos chineses aos gregos, dos egípcios aos indianos, quase todas as civilizações antigas já faziam alguma arte circense. O circo apareceu durante o Império Romano. O primeiro famoso circo foi o Circo Máximo, inaugurado no século VI a.C. A atração principal era corridas de carruagens, chamadas quadríguas, que eram veículos puxados com 4 cavalos. Mas foram acrescentadas lutas de gladiadores e apresentações de animais selvagens e pessoas com habilidades incomuns, como os engolidores de fogos. Esse circo foi destruído por um incêndio. Com isso, as pessoas ficaram sem lazer. Mais tarde, para conter a insatisfação da população, foi construído o Coliseu. As ruínas até hoje compõem o cartão postal de Roma. No local havia apresentações de gladiadores, execuções, engolidores de fogos, etc. E o circo moderno? Porque o que eu falei é tudo pré-história das artes circenses. Porque foi só na Inglaterra, em Londres, no século XVIII, é que surgiu o circo que nós conhecemos, feito de lonas e que viaja por diversas cidades com muita alegria. Esse circo surgiu
quando um sargento da cavalaria inglesa, Philip Astley, decidiu mostrar suas habilidades sobre cavalos em apresentações públicas. Isso foi em 1770, foi inaugurado o circo chamado de Real Anfiteatro das Artes. E sua atração principal era um espetáculo com cavalos. Mas o oficial percebeu que só aquela atração estilo militar não segurava o público. E para quebrar essa seriedade das apresentações, ele incluiu os saltimbancos, acróbatas, equilibristas, palhaços. Ilusionismo. O que é ilusionismo? É a arte que tem como objetivo entreter o público, dando a ilusão de que algo impossível ou sobrenatural ocorreu. Na realidade, trata-se de ilusões que envolvem desaparecimentos e transformações, utilizando objetos, animais e até mesmo pessoas, realizada com meios naturais e com a nossa habilidade manual. A magia ou ilusionismo é uma arte milenar. É uma das mais antigas formas de arte do mundo. O primeiro mágico conhecido chamava-se Dedi, e as suas mágicas estão escritas em um papiro egípcio, escrito por volta de 2000 a.C., que relatam as ilusões que eles faziam para a corte do faraó Quéops. Esse papiro encontra-se no Museu Egípcio de Berlim. Apenas mais tarde é que essa arte foi reconhecida e pôde desenvolver-se. Afinal, ser mágico é a segunda profissão mais antiga do mundo, mais encantadora, lúdica. E por isso a arte mágica é considerada a rainha das artes. O grande poder da mágica está em modificar a nossa realidade quando estamos imersos nela. Vivemos, mesmo que por alguns instantes, uma segunda realidade. A realidade do impossível, do sobrenatural. A mágica acontece no espectador, no efeito que causa no espectador. Aí acontece a mágica. Apresentar um show em um circo não é simplesmente ir lá e fazer mágica. Requer muito mais do que isso. A principal dificuldade de um circo é estar cercado de todos os lados. Um picadeiro. Robert Houdin, Harry Houdini. A profissão de ilusionista somente veio ganhar prestígio a partir do século XVIII, e um dos grandes nomes do ilusionismo moderno chamava-se Jean-Eugène Robert Houdin. Ele nasceu em 1805 e morreu em 1871. Ele era de nacionalidade francesa. O seu passado de relojoeiro permitiu-lhe criar ilusões originais, de grande engenho e espetacularidade. Ele inaugurou um teatro dedicado somente à prática da mágica clássica, que funcionou na cidade de Paris, França, a partir de 1840. Ele se apresentava nesse pequeno teatro para a elite parisiense. Foi o primeiro ilusionista a trazer a mágica para os palcos dos teatros, trajando roupas elegantes, introduziu o fraque, o sapato, a cartola, tudo isso no vestiário do mágico, e afastando-se assim dos mágicos saltimbancos que atuavam nas ruas e feiras. Por isso, Robert Houdin frequentemente é referido como o pai do ilusionismo moderno. Mas, no início do século XX, Charles Monton abriu as portas do primeiro teatro para sessões de ilusionismo. Porém, só ganhou status quando um húngaro, Eri Wesch, em 1874 até 1926, ele adotou o nome artístico de Harry Houdini, inspirado em Robert Houdin. As suas mágicas frequentemente envolviam fugas de algemas, correntes, caixas e camisa de forças. Seus escapes milagrosos marcaram uma época e uma geração. Foi o criador de uma nova linguagem de marketing mágico que é usada até hoje. Vamos voltar ao início da nossa conversa, quando a gente falava sobre manipulação em circo? O mágico consegue fazer o público sonhar enquanto está acordado, levando a um mundo imaginário onde a ficção se transforma em realidade, ainda que por breves momentos. Fica aquela sensação gostosa, lúdica, de que algo incrível e inexplicável aconteceu.
O principal objetivo desse workshop palestra é transmitir para você o encanto e a magia do universo circense. A magia não é uma arte fácil de se conseguir transmitir, pois exige muito mais do que a realização de meros truques ou técnicas secretas. A comunicação com o público, a forma de estar em um picadeiro ou palco, a eventual decoração de cenário, são apenas algumas características essenciais de um bom mágico. A diferença entre truque e magia está no fato de que um bom mágico faz magia e, assim, encanta o público que não fica simplesmente à procura do segredo ou à procura de resolver o quebra-cabeça. Um bom mágico é muito mais do que isso. Ele tem que fazer o público esquecer que existe uma explicação lógica naquela ilusão. Finalizando, para ser um mágico circense, é necessário, antes de tudo, criar as suas próprias ilusões, distanciando assim dos conhecidos clássicos. Temos que lembrar que o público, com as atuais evoluções tecnológicas, está cada vez mais exigente. É preciso se adaptar a essa nova realidade e ressignificar suas apresentações para continuar a levar o glamour aos circos. Agora, para finalizar essa ação formação de plateia, o assunto é boneco. Um assunto muito bacana. A magia existente na arte do teatro de boneco não é somente para o público infantil, não. A graça do boneco está em seus movimentos e sonoridade. Isso encanta e seduz todas as idades. Está sempre ligado ao histórico, cultural, social, político, econômico, religioso e educativo. Esta arte milenar de dar vida a seres inanimados vem da pré-história. Olha só. Acreditam-se que os primitivos encantavam-se com as suas sombras, movendo-se nas paredes das cavernas. Nesta época, as mães teriam desenvolvido o teatro de sombras, projetando com as mãos sombras diversas na parede para distrair os filhos. Existem relatos que esse tipo de arte, praticado pelo homem da pré-história, foi encontrado em desenho nas paredes das cavernas, o que comprova essa afirmativa. O teatro de sombra, um estilo semelhante ao dos homens da caverna, usa hoje a projeção das sombras em um telão semi-transparente. O teatro de boneco no Brasil. No Brasil, o teatro de boneco chegou com a tradição dos fantoches. Ele surgiu no tempo dos vices-reis. Foi muito apreciado por eles. Desta forma, esse movimento cultural era usado como instrumento de doutrinação religiosa. Conquistou os nordestinos e depois todo o resto do Brasil. Lá, no Nordeste, é destaque até hoje, é tradição, é o teatro mamulengo. É rico em situações cômicas e satíricas. É um espetáculo popular, improvisados com repentes e cordéis que manipulavam os bonecos feitos de luvas. As apresentações, que percorriam cidades do interior, eram realizadas nas praças, feiras, quermesses ou na rua, com muita música e dança. Nós concluímos que o teatro de boneco ganhou existência nos palcos por meio dos movimentos das mãos dos atores que o manipulam, narrando histórias e ultrapassando a realidade, transformando o real em momentos de magia e sedução. Tem alto poder educativo na mão de um bom educador. O teatro de boneco é considerado a arte de dar vida a seres inanimados. Assim, o teatro cumpre a sua função artística
como uma crítica ou exposição da realidade da sociedade. O teatro de boneco é uma arte milenar. A informação que temos é que o teatro de boneco nasceu no Antigo Oriente, principalmente na China, na Índia, em Java e na Indonésia. Lá ele conquistou um status espiritual. Os orientais consideravam esses bonecos como verdadeiros deuses. Eles eram criados com muita perfeição e que se tornavam idênticos aos seres vivos, muitas vezes inspirados em personagens reais. Eram tratados com muita reverência. Essa arte chegou na Europa através dos negociantes e logo se difundiu por todo o continente. Em terras americanas, o teatro de bonecos chegou pela mão dos colonizadores na era das grandes descobertas. Para fazer um boneco, precisamos primeiro de um projeto. O que vai ser feito, quais os personagens você vai criar, qual peça de teatro que você vai interpretar, cenário e muitas outras coisas. Um projeto. Finalmente, o teatro de boneco pode ser definido como teatro de formas animadas. Dar vida a seres inanimados, esta é a definição. Mas não é uma tarefa muito fácil, não. Esses personagens animados vivem em um mundo de sonhos, onde tudo é possível. Ficamos encantados com as inúmeras possibilidades criativas do homem e das mais variadas formas de extrapolar os limites do possível. E assim, com essa mensagem, nós chegamos ao final do nosso projeto. As cartolas que aparecem em Coelho são coisas do passado, mas ainda transmitem essa ideia, ainda é um símbolo mágico. Os animais domésticos em um circo trazem um diferencial. Aproveitem!